Olá, meus amigos da página do canal do YouTube do Fernando Carlos, eletricista instalador. Hoje o Mineirinho está aqui para passar uma dica super rápida para vocês, meus amigos, que curtem a página e o canal no YouTube do Mineirinho Fernando Carlos. Estamos aqui vendo uma caixa dessas tipo octogonal que a gente usa muito em tubulação na laje para passar os condutores, diversos circuitos. E muitas das vezes, qual eletricista não passou por isso? Ou por coisa até pior, em que você já pega uma edificação em que não foi você que fez a tubulação elétrica, não foi você que dimensionou os circuitos, não foi você que projetou essa tubulação elétrica, você chegou na obra e deparou com uma tubulação em que todos os condutores, todos os circuitos, eles chegam aqui, ó, na mesma caixa, em que você tem que ficar passando vários, né, condutores aqui, vários circuitos, seja ele aterramento, fase neutro, retorno, essas coisas tudo, e chega esse monte de fio aqui na caixa, você fica desesperado com tanta emenda. Alguns eletricistas têm até que fazer solda, outros usam os conectores da Vago, outros amarram, outros inventam qualquer artifício para resolver esse problema dessas volumosas emendas que dão nessas caixas. Mas o que que acontece? Eu, por exemplo, na maior parte dos meus trabalhos, eu detesto ficar fazendo emendas. Uma porque me toma um tempo danado e outra é que não fica legal o circuito. Então o que que eu faço? Primeiro, eu vou sondar todas as caixas da residência, ok? Não sei se os amigos fazem isso. Mediante projeto ou não, eu chego na edificação e começo a fazer a minha verificação visual. Então, primeiro eu vou em todas as caixas e vou eliminar possíveis problemas de canalização, ou seja, a limpeza da caixa lá no teto. Normalmente as caixas no teto elas estão com conduítes sempre a mais, né? São maiores, então geralmente está suja de massa, reboco, essas coisas. Então a primeira coisa que eu faço é fazer uma avaliação desses, dessas caixas. Depois eu pego uma sonda qualquer, uma sonda dessas tipo eletricista usa, e vou fazendo, vou sondar. Então, para cada passada eu vou sondando e vou fazendo o meu projeto, seja ele mentalmente ou seja ele assim no qualquer papel. Então eu vou traçando o meu circuito. Então eu chego numa sala, por exemplo, e vou ver que o cliente precisa ali de um truê ou de um interruptor de 3 seções. Ele quer dividir a iluminação em três, né, retornos, ou quatro ou mais retornos assim, e vou ver qual que é uma situação de tomada especial, uma tomada de uso geral, uma, uma iluminação especial, ou até mesmo um ar-condicionado, ou um chuveiro, essas coisas assim. Mediante isso, eu traço meu circuito, né, como eu disse, na mente ou no papel, então eu vou executar. Para evitar o que eu mostrei no início, que a caixa fica completamente lotada, o que que eu faço? Então, já sabendo que eu preciso levar dois circuitos, sendo ele um ar-condicionado e sendo ele um chuveiro, por exemplo, ou uma iluminação junto, essas coisas, então eu vou fazer assim, eu vou passar todos os condutores primeiro, até vou fazer a sonda, como eu disse, vou sondar tudo isso até o último local que vai exigir os condutores. Então, chegou lá, vamos supor que eu medi
18 metros. Vamos supor que deu 18 metros a partir do quadro de distribuição, passando pelas caixas no teto, até chegar aonde eu preciso dessas ligações. Mediante esses 18 metros, eu vou fazer o cálculo de condutores para ver se há uma depreação aí, né? Uma queda de tensão, alguma coisa que vai alterar em relação distância vezes resistência. Então, já com isso já feito, os cálculos, os condutores dimensionados, eu sabendo que deu 18 metros, eu vou medir então 18 metros do circuito do ar-condicionado, vou medir 18 metros também do circuito de chuveiro que seja, e vou fazer os 18 metros de iluminação também que seja para aquele setor. Então, mediante isso, eu pego meus condutores, que no caso seriam os condutores de iluminação, de tomada de uso geral, os condutores também de ar-condicionado, daquele setor que eu calculei. Então, vamos supor que eu estou indo para o quarto suíte. Então, eu preciso de uma iluminação, eu preciso também de um chuveiro, vamos dizer assim, e preciso de um ar-condicionado, preciso de um condutor de aterramento. E, então, o que eu faço? Mediante o que eu já sei que deu 18 metros, eu vou medir todos os condutores em 18 metros, vou pegar o circuito de cada um e vou, a partir do quadro de distribuição, fazer a introdução aqui dos condutores pelos os conduítes, passando por todas as caixas que já foi vistoriadas para chegar nesse circuito. Então, eu vou passando esses condutores assim. Todos eles eu já sei que eu preciso desses condutores lá para formar os circuitos. Eu já medi todos eles, então eu vou passando eles de acordo com a minha necessidade. Então, sabendo disso, eu até na primeira caixa eu vou passando eles direto e vou parando os demais circuitos que são necessários para ir resolvendo de caixa em caixa até chegar à última caixa que eu preciso lá, que seria a caixa da última medida que eu fiz. Não sei se os senhores estão entendendo o que eu estou dizendo, mas o que eu estou querendo dizer? Eu não faço emendas desnecessárias. Então, se eu precisar de fazer uma emenda, vai ser o último caso de uma caixa vazia. Vamos supor que aqui eu precisasse de uma fase e de um neutro e um aterramento. Então, nesta caixa aqui, ou assim lá na primeira, ficaria então somente esse circuito aqui para mim fazer a derivação de uma tomada ou de uma iluminação que seja. Os demais circuitos que eu disse que eu vou tirando as medidas, eles vão passando sempre sem emenda até chegar ao seu último ponto que exige a sua conexão. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa super dica aí do Mineirinho. Não sei se vocês fazem assim, mas no meu trabalho do dia a dia é assim que eu faço. Eu procuro não fazer muitas emendas. Eu procuro deixar a caixa sempre um pouco vazia assim, do que daquela forma que eu mostrei no início do vídeo, em que vem aquela montoeira de cabos e que você tem que tentar ficar empurrando aquilo para dentro, aquelas emendas, aqueles conectores, para depois você conseguir colocar a sua luminária aqui na caixinha. Ok? Então, se vocês gostaram aí dessa dica de fazer essa, vamos dizer assim, pré-sonda, olhar todos os circuitos que você precisa ter, avaliar todos os seus caminhos e evitar o máximo possível de emendas, fazendo com que seus circuitos passem reto, sem essa conexão de emendas. Espero que você tenha gostado dessa simples dica. O Mineirinho deixa aqui o seu
agradecimento em que você compartilha ou você deixa o seu like ou até mesmo o seu dislike, porque o seu dislike para mim vai fazer com que eu me anime aí a fazer um novo vídeo ainda melhor para que você possa dar o seu like e ajudar o Mineirinho. Um abraço, bom dia para você, boa tarde, boa noite e bons trabalhos.